Olá a todos, meu nome é Rodrigo Biagioni e eu vou falar para vocês sobre o tratamento do laser e da radiofrequência para o tratamento das safenas. Bom, a gente sabe que tanto um método quanto o outro possuem características semelhantes. Tanto o laser quanto a radiofrequência são catéteres que a gente coloca dentro das veias e eles aumentam a temperatura na ponta desse catéter para poder destruir essa veia, fechar essa veia para que ela consiga, para que ela não mande mais, não tenha mais o problema do refluxo dentro dela. E eles trabalham de maneira muito semelhante. Ambos precisam de anestesia, entregam calor, necessitam de tumescência para poder proteger aquela área da veia. Recomenda-se o uso de meia elástica para os dois casos e o médico deve ter um certo conhecimento de ultrassom para poder manipular o catéter e deixar na posição correta a 2 centímetros da junção safena-femoral. E a gente sabe na literatura que há uma recomendação forte para o uso desses métodos de termoablação, porque devem ser considerados a primeira opção, porque os pacientes acabam evoluindo melhor, tendo menos complicações e retornando mais cedo ao trabalho. Agora, entre um método e outro, não há diferença na literatura, devendo o cirurgião optar por um método ou outro. E a gente sabe que tem alguns médicos que preferem o tratamento de radiofrequência, outros do endolaser, baseado em alguns critérios, algumas opiniões pessoais. Portanto, então eu vou analisar, baseado na literatura, quais são qual que seria a melhor opção para a maioria dos casos, considerando alguns critérios. Primeiro, a operação do catéter, o manuseio, adaptabilidade para a variação de anatomia, dor no pós-operatório, resultados a longo prazo, complicações e a logística. Bom, a gente sabe que o manuseio do catéter radiofrequência é um pouco mais calibroso, o introdutor 7F, e o endolaser precisa de um introdutor um pouco menor para poder fazer a progressão do catéter. Além disso, a radiofrequência ela possui uma vantagem de você conseguir entregar sempre a mesma energia na ponta do catéter. A gente faz queima de 7 em 7 centímetros, ele aumenta a temperatura para 120 graus, mantém por 20 segundos, e esse aumento de temperatura é previsível, você sabe exatamente o que está entregando de calor naquela região. Já o endolaser não, depende muito do tipo de catéter, do tipo de fibra que você está usando, se é uma fibra radial, se é uma fibra bare, se é uma fibra com jaqueta em volta. E quanto mais rápido você puxa o laser, você consegue entregar menos lesões, mas machuca menos a veia e tem menos complicações. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais devagar você puxa o catéter, você tem mais lesões e também tem melhor eficiência. E a velocidade, então, ela é manual, né? Você pode fazer manual com o endolaser, ele sempre é de maneira esquematizada para o tratamento da radiofrequência. E o interessante é que o endolaser, por mais que você tenha pessoas que já têm bastante experiência e consiga puxar de maneira bastante uniforme, nesse estudo que foi feito em 2013, ele provou que com 4 cirurgiões vasculares, que em 30% das vezes você errava de 20% acima ou abaixo da velocidade que você deveria manter. Então, mostrando que ou você usa um retrator automático, ou você vai ter uma diferença muito grande na velocidade na mão, porque, claro, não é tão preciso. Bom, nesse quesito, então, eu vou dar um ponto para a radiofrequência pelo manuseio. Como segundo critério, a adaptabilidade à variação anatômica, a gente sabe que o laser ele é bem mais amplo em relação às indicações. A gente pode fazer, como no caso da esquerda, o tratamento com a síndrome, do porco-espinho, né, que você pode colocar em gelcos e queimar vias bem superficiais, assim como a safena magna da perna, sem grandes problemas, o que não pode ser feito para o tratamento da radiofrequência, que você deve tratar só a coxa proximal, perna proximal, coxa total e parva proximal e perfurantes. Né? Ah, isso são algumas vantagens do laser em relação à radiofrequência. Isso acontece porque o nervo safeno passa muito próximo da safena no terço médio e distal da perna. Então, para você entregar muita energia, você corre o risco de lesar o nervo safeno. E, apesar de tudo, tem alguns estudos mostrando algumas coisas interessantes em relação à radiofrequência. Primeiro que você tem aquela saída lateral, né, que você consegue passar um fio guia, então mesmo
em vias tortuosas você pode navegar melhor nessa via tortuosa, com fio até 0,021. E vias maiores que 12 milímetros a gente consegue tratar também com radiofrequência, tem alguns estudos mostrando que o resultado é semelhante. O que a gente faz, na verdade, é fazer uma tumescência importante para poder colabar bem a veia, lavar o circuito, a veia, para não deixar nenhum sangue no trajeto, e fazer com que você tenha 2 disparos no trajeto da coxa para poder ser mais efetivo. Mas nesse quesito, em termos de adaptabilidade, apesar de dessa vantagem de você poder usar o guia, de fazer em vias maiores na radiofrequência com resultados semelhantes, eu ainda daria um pontinho para o laser, porque realmente em casos excepcionais é melhor usar o laser para poder tratar regiões que a radiofrequência teria um tratamento não adequado. Um outro quesito, a dor no pós-operatório, a gente sabe nos estudos meta-análise que não há diferença, dá só uma tendência a menos dor na radiofrequência. Porém, nesse estudo que foi feito, randomizado, comparando endolaser e radiofrequência, um estudo dedicado para avaliar a dor no pós-operatório, demonstrou que o laser tem mais dor no pós-operatório até 14 dias e se equivale os dois depois em um mês. Tá? Então, dor no pós-operatório, provavelmente devido a essa estabilidade da entrega de energia, é melhor na radiofrequência em relação ao laser. Resultados a longo prazo, toda vez que a gente compara um laser com radiofrequência em estudos cabeça a cabeça, método a método, há o mesmo resultado de fechamento a longo prazo. Em 3 e 5 anos, em torno de 97% em 3 anos e 80% a 83% em 5 anos. E isso se mantém, né, especialmente agora com as fibras mais novas que possuem do endolaser, que possui mais afinidade na segunda curva da hemoglobina e tem mais afinidade na parede do que, na verdade, a hemoglobina em si, e acaba tendo um resultado bem parecido com a radiofrequência, com resultados adequados, tanto para errite quanto para fechamento da veia. E isso acontece mesmo em pacientes anticoagulados plenos, mostrando que realmente o método é bastante eficiente. E no rolagem a longo prazo, então, taxa de complicações de manutenção é muito boa nos ensaios clínicos randomizados. Também em relação à recanalização, só que em termos de recorrência, tem um estudo em 2011 mostrando um resultado a favor da radiofrequência em relação ao endolaser, só que é um estudo só, em 2011, onde a gente não possuía fibras tão boas quanto agora. Portanto, nesse quesito de resultado a longo prazo, eu daria um ponto para cada um, já que eles têm o mesmo resultados bem parecidos a longo prazo. Quanto a complicações, principalmente hematoma no pós-operatório, a gente sabe que a radiofrequência tem menos complicações na maioria dos estudos, isso já foi comprovado. Isso provavelmente devido a menos lesão de parede, né? Então, o endolaser, a radiofrequência possui uma lesão endotelial circular, com edema circular da camada média, sem lesão da adventícia, que é a camada mais externa da veia. Já o endolaser não. Dependendo da posição que ele fica, ele pode ter lesões, carbonização do ponto de contato, perfuração. Ou seja, maior risco de complicações a longo prazo. Isso foi comprovado nesse estudo nessa meta-análise, mostrando uma taxa de complicações, especialmente de hematomas, maior em relação ao laser se comparado com a radiofrequência. Então, no critério de complicações, eu daria um pontinho a mais para radiofrequência, devido a esse estudo, mais estudos a longo prazo, com a ressalva de que, com esses novas fibras, provavelmente a gente vai ter um resultado mais parecido com os estudos acontecendo agora com o tempo. Bom, o último critério, preço e logística. Eu acho que é importante a gente saber que o endolaser, muitas vezes, antigamente não se vendia, não se alugava, né, o gerador. Hoje é possível alugar, mas em via de regra é muito mais fácil hoje em dia a gente conseguir o aluguel do Closure Fast, do radiofrequência. Raramente a gente tem escassez de fibra para radiofrequência no mercado, acontece isso frequentemente agora com laser, e o preço ele é um pouco menor da radiofrequência comparado com o laser. Então, ponto de logística, eu daria com 5-2, considerando vencedor aqui a radiofrequência, na minha opinião, com o melhor resultado em relação aos dois métodos de termoablação. Então, como conclusão, eu diria que os dois métodos de termoablação são adequados para o tratamento da safena magna. Radiofrequência é um método mais previsível, o laser mais versátil.
E a escolha realmente tem que ser do médico, de encontro com suas necessidades e disponibilidades. Tem gente que tem mais habilidade com um método e com o outro. Acho que, na verdade, os dois são muito bons e a gente tem que escolher o que for melhor para cada um. Um grande abraço a todos e obrigado.